Vamos lá, mais uma vez bom dia. Vamos seguir a nossa saga aqui de vídeos curtos, tentando te munir aí de conteúdos que serão cobrados na sua prova. Nós estamos falando sobre direito penal e especificamente sobre a aplicação da lei penal. Eu disse no vídeo pretérito que você, quando estuda a aplicação da lei penal, deve estudar a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Nós estamos estudando a aplicação da lei penal no tempo. O que é que a banca quer que você saiba? O tempo do crime, o momento em que o crime foi praticado. E eu disse no vídeo anterior que o Brasil adota a teoria da atividade, porque o tempo do crime, o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Mas além de saber qual é a teoria, você precisa saber quais são os princípios que se aplicam a este contexto de lei penal no tempo. E você tem que levar para sua prova o artigo 1º do Código Penal, o artigo que inicia o Código Penal. Esse artigo trata do princípio da legalidade, que é tão importante que ele está no Código Penal e está replicado no artigo 5º da Constituição. Lá está dito assim, no artigo 1º: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Significa dizer que para que uma conduta seja considerada criminosa e para que a ela seja aplicada uma pena, é preciso que tenha antes uma lei considerando aquela conduta como criminosa e passível de uma pena. Por que isso tem a ver com a aplicação da lei penal no tempo? Porque se eu defino o momento da conduta, eu tenho que saber se naquele momento já havia uma lei anterior definindo aquela conduta como crime. Entendeu? A banca quer saber de você isto. Qual princípio se aplica quando estamos estudando a lei penal no tempo? Você tem que levar para a sua prova que o principal princípio é o princípio da legalidade. Porque quando eu defino o tempo do crime, que era o momento da ação ou da omissão, eu tenho que saber se já havia lei anterior definindo aquela conduta como criminosa e passível da aplicação de pena. Ok? Lembra daquele caso da atriz Carolina Dickmann, em que hackers invadiram dispositivos eletrônicos dela e conseguiram acessar fotos e outras informações? Eles foram processados por extorsão, mas não pela invasão do dispositivo, porque não havia lei criminalizando essa conduta. Só depois o nosso Congresso Nacional, como sempre movido por pressão, é que resolveu tipificar a conduta de invadir dispositivos eletrônicos conectados ou não à internet com dispositivos de segurança ou não, passou a tipificar como crime. Por que eles não foram condenados? Por que eles não foram processados pela conduta de invadir o dispositivo eletrônico dela? Porque naquele momento da ação ainda não havia lei anterior definindo aquilo como crime. Entendeu? O princípio da legalidade ou da anterioridade penal. Só há crime se houver lei anterior que o defina. Só haverá pena se houver lei previamente cominando aquela conduta como passível de receber uma pena. Espero que tenha entendido. Isso é importante quando você estuda a aplicação da lei penal no tempo. Continue firme no processo, no propósito, porque você vai alcançar o seu objetivo, ok?